Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO. Muito boa noite, seja bem-vindo. 8h17, entrando no ar na Gaúcha nesta sexta-feira, 21 de maio, o Show dos Esportes, lotado de atrações numa sexta-feira importante para os gremistas, a confirmação de Douglas Costa como novo reforço tricolor para o restante da temporada e, claro, programa que vai marcar a projeção do clássico Grenal decisivo do domingo, 4h, na Arena. Que noite, Diori Vasconcelos, tudo bem, tudo tranquilo, boa noite. Boa noite, Luciano Périco, boa noite a todos. Hashtag Douglas Costa Day, hashtag um raio caiu na Arena, hashtag Cria do Cristal. É o que coloca o Twitter do Grêmio neste momento, com o vídeo falando que é a maior tempestade dos últimos 11 anos na capital gaúcha. A notícia mais aguardada dos últimos meses pelos torcedores gremistas, Douglas Costa está chegando. E também por isso, Luciane, e por ser um final de semana de Grenal, de decisão de gauchão, a gente tem muita atração aqui no Show dos Esportes. Então vamos com tudo para atualizar as informações, para trazer o nosso giro de abertura e depois mergulhar nas nossas atrações, nos nossos convidados. E quero já chamar para a conversa que está conosco hoje, convidado especialíssimo, nosso parceiro de pandemia, José Alberto Andrade. Tudo bem, Zé Alberto? Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Luciano, Diori. Pô, é antivéspera de decisão do Gauchão, Grenal, dia de Douglas Costa. E eu tô aqui no Show dos Esportes. Pô, muito obrigado do convite. Vamos fazer um baita programa hoje. O Zé Alberto estava, eu acho, na jornada, Lucianinho. E acho que tu também estava na jornada. Quando o Douglas Costa estreava pelo Grêmio, jogava suas primeiras partidas e surgia uma espécie assim, um tal de Magic Douglas. Sim, fui eu que disse isso. Mas porque tem um motivo, além, claro, da empolgação de ver aquele guri entrar em campo e fazer o que ele fez. Ele jogou no Grêmio na primeira passagem, praticamente todos os jogos, a camisa dele era 32. Quem lembra do basquete profissional norte-americano nos anos de ouro do NBA, com os grandes craques, o Dream Team, lembra de Earvin Magic Johnson, jogador do Los Angeles Lakers, que imortalizou, levantaram a camisa dele lá, a camisa 32. E aqui no Brasil a gente também é bom lembrar quando a Paula, grande Paula do basquete, foi chamada de Magic Paula, porque ela jogava na mesma posição, ela até era armadora, mas fazia outras tantas coisas. Pô, eu vi ali o Douglas Costa, aquele menino Douglas, o nome já Douglas, e a camisa 32, eu gosto muito desse negócio de apelido, viu? Pra começar, seja do Grêmio, do Inter, de qualquer time, eu adoro apelido, e eu chamei de Magic Douglas. Na época até teve gente que me acompanhou, e eu fico feliz que o Magic Douglas esteja de volta, embora agora ele não vai jogar com a 32, ele vai jogar com a camisa 10. É isso aí. Baita história, baita lembrança, 11 anos depois, Douglas Costa está no Grêmio. O giro de abertura do show para Dália Alimentos no café da manhã ou no churrasco de domingo, o melhor pedaço do seu dia. Álcool Pronto Socorro, qualidade, carinho e segurança. E ainda, Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Livramento. Lembrando, recado do Daniel Jequiz, de que os free shops estarão abertos na segunda-feira, lá em Ribeira, para a galera que gosta de visitar a fronteira. E, obviamente, né, o Comfort Hotel, 55-99612-5955, esse é o WhatsApp, 55-99612-5955, para que a galera possa fazer a reserva no Comfort Hotel. A gente traz os primeiros destaques do Grêmio com Rafael Gomes.
Douglas Costa é o novo reforço do Grêmio. O tricolor anunciou no fim da tarde de hoje a contratação do jogador de 30 anos por empréstimo até junho de 2022, com a possibilidade de extensão até 31 de dezembro de 2023, desde que a Juventus não exerça em dezembro de 2021 a opção de contrato estendido com esse jogador até junho de 23. Douglas Costa já está em Porto Alegre, já teve seu nome publicado no BID, mas, é claro, ainda não está à disposição para o Clássico Grenal do final de semana, precisa também estar em condições físicas, e o atleta também está de casamento marcado, deve ganhar uns dias, quem sabe teremos o raio tricolor a partir da terceira, quarta ou quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Falando de Grenal, Thiago Santos está recuperado e será a novidade de Thiago Nunes para o Clássico 432, domingo 4 da tarde na Arena. Luiz Fernando está lesionado e por isso Léo Pereira é quem atua na ponta direita. Dúvida no meio de campo entre Darlan e Maicon. Douglas Costa, aliás, é o novo camisa 10 gremista. Jean-Pierre vai escolher outro número. Provável Grêmio para o Clássico 432 tem Breno no gol, Rafinha na lateral direita, Pedro Jeromel, Juan e Diogo Barbosa. Matheus Henrique, Thiago Santos, Darlan ou Michael, Léo Pereira, Pepe e Diego Souza. Com as informações do Grêmio para o Show dos Esportes, Rafael Gomes. Valeu, Rafael Gomes. 8h23, antes dos destaques do Inter, tem informação do jornalismo, Laura Becker. Boa noite, Laura. Boa noite, Lucianinho, Diori, a todos, Zé, a todos os ouvintes. Situação envolvendo a falta de luz, Lucianinho. A gente entrou mais cedo no GZH 19 horas, trazendo informações sobre cerca de 5 mil pessoas, 5 mil clientes que estavam sem energia por conta de um problema. Um poste pegou fogo na rua Padre Ângelo Corso, no bairro Camaquã, e aí por questões de segurança houve o desligamento da rede. Agora a situação já foi isolada, aos poucos a luz está retornando, mas ainda 671 clientes seguem sem energia. A CE está trabalhando no local, mas ainda não há previsão de quando todo o sistema será normalizado. Valeu, obrigado, Laura Becker. Atualizando a questão da falta de luz aqui na capital. Vamos seguir com o giro. Falamos do Grêmio agora, o Inter, Douglas Demoliner. O Internacional realizou nesta sexta-feira sua primeira atividade, visando o Clássico Grenal 432, que ocorre no próximo domingo na Arena, valendo o título do Campeonato Gaúcho desta temporada. O técnico Miguel Ángel Ramírez comandou um trabalho somente com aqueles jogadores que não participaram os 90 minutos do duelo diante do Olímpia no Paraguai. Yuri Alberto, herói da vitória colorada, autor do gol da vitória colorada no estádio Manuel Ferreira, trabalhou normalmente e ele deve ser a principal atração, a principal mudança no Internacional para o clássico do próximo domingo. Lembrando que o Inter precisa vencer por 2 gols de diferença para conquistar o título estadual dentro dos 90 minutos. Outras mudanças devem acontecer. Saravia e Lucas Ribeiro devem permanecer no Internacional entre os titulares, assim como Maurício, que deve começar o clássico. A dúvida está no ataque. Com o Yuri Alberto sendo titular, a dúvida fica se Thiago Galhardo atuará ao lado do centroavante, assim o técnico Miguel Ángel Ramírez utilizando 2 jogadores desta função desde o início da partida, com um jogador veloz por algum dos lados. Caio Vidal ou até mesmo aparecendo o Carlos Palacios. Essas são as dúvidas que serão sanadas na atividade de amanhã, à tarde, 4h30 no CT Parque Gigante, quando o comandante colorado comandará o único treinamento com todos os jogadores à disposição antes do Clássico Grenal. Destaques do Inter aqui no Show dos Esportes. Valeu, Douglas Demoliner, com a gente aqui no Show dos Esportes, também com o Rafael Gomes para trazer os primeiros destaques da dupla Grenal, sempre com Está Imune, bebida láctea da Santa Clara que eleva a sua imunidade, ferramentas The Tools na mão de quem faz e Top Car, Welcome to the Top. Tem convidado na linha para conversar com a gente, Lucianinho e Zé Alberto, vice-presidente do Conselho de Administração do Grêmio, ex-presidente Duda Cref. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Prazer é nosso, prazer é nosso. E claro, imagino o senhor, não diferente de todos os gremistas no dia de hoje, presidente, uma expectativa enorme, numa alegria
enorme pela volta de Douglas Costa 11 anos depois. Sim, verdade, estou muito contente. É um grande jogador e estava com vontade de voltar, né? Está com vontade de jogar pelo Grêmio, eu acho isso importante, então realmente estou muito contente com a vinda dele. Mas agora tudo é Grenal, né? Vamos tratar de esquecer um pouco aí a euforia do Douglas Costa e vamos nos concentrar nessa decisão do Campeonato Gaúcho. Mas até só para lembrar, presidente, se eu não estou enganado, foi na sua gestão onde o Douglas acabou saindo do Grêmio naquele momento. Como é que foi a negociação já de um valor tão jovem, de um menino que despontava aí com grande qualidade? Foi difícil segurá-lo naquele momento onde ele começava a despontar aí para o futebol mundial? Foi mais do que difícil, foi impossível, porque ele me pediu muito para sair, era a chance da vida dele, da família dele, e a oferta era boa, né? Era 6 milhões de euros, se eu não me engano, e a gente ainda ficava com 20%, então foi fechado o negócio na época e o dinheiro entrou, eu me lembro, num momento muito necessário. A gente não estava com salário atrasado nem nada, mas era um momento de aperto e aquilo ali nos ajudou muito na época. E ele foi para a Ucrânia. Presidente Duda Kref, dentro da rivalidade, de tudo que acontece no Grenal, você diz que não tem favorito clássico. Qual é o tamanho dessa vantagem que o senhor vê para o Grenal de domingo, jogado na Arena, onde o Grêmio até hoje nunca perdeu o título, nunca viu outro clube fazer festa de campeão? Mas a vantagem é muito pequena, né? É um golzinho. E agora sem público, então a vantagem de jogar no seu próprio estádio já não é tão significativa assim. Eu acho que está em aberto, está completamente em aberto. O futebol, inegavelmente, né, presidente Duda Kref, é feito de ciclos, né? O senhor, casualmente, né, na gestão que teve como presidente, teve a oportunidade de dar início a um ciclo com o Renato Portaluppi como treinador. E agora Renato Portaluppi deixou de ser treinador do Grêmio. De outra parte, né, foi na gestão do senhor quando o Douglas Costa acabou saindo do Grêmio. E agora o senhor está acompanhando de perto o retorno do Douglas Costa. Nesses ciclos que vão e ciclos que vêm, eu queria saber como o senhor está vendo esse ciclo que o Grêmio está dando início agora com a chegada do Thiago Nunes. Porque, convenhamos, né, presidente, talvez seja o ano que o Grêmio mais está mudando, assim, ideias, mais está mudando, assim, processos internos. Talvez seja o ano de maior ruptura. E como o senhor está vendo todas essas mudanças que estão acontecendo? É verdade, você tem razão. É uma ruptura que não acontecia aí, essa mudança da comissão técnica, né, há 5 anos praticamente. Então, realmente é uma ruptura, mas o futebol é super dinâmico e é feito de ciclos também. Eu acho que estava na hora, o próprio Renato achou isso também, conversou com o presidente, falei com ele depois, e agora começa a era Thiago Nunes, e eu estou vendo com otimismo, ele está começando muito bem, o preparador físico está agradando bastante também, os auxiliares do Thiago também estão agradando muito. Eu tenho falado com o Marcos, principalmente, que é meu amigo de infância e a gente tem muita intimidade. E está todo mundo muito contente com o trabalho do Thiago, de seus auxiliares e do preparador físico. Então, estou vendo com otimismo. Mas a gente tem que saber que esse 100% de aproveitamento que temos até agora não é assim tão significativo, né? Porque depois aí temos pela frente Campeonato Brasileiro com adversários de altíssima categoria, como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, aí a coisa é diferente. Então, vamos com calma, mas é sempre melhor começar assim, né? Ganhando todas, não, mesmo que não seja tão significativo, como eu disse, é muito melhor do que se não fosse assim. Claro que tem um Grenal com o seu tamanho, né, Zé Alberto? Todo e uma decisão de título, mas o senhor acredita, ex-presidente Duda Kref, que seja o momento aí do Grêmio dar aquele carinho especial aí para o Campeonato Brasileiro? Sim, depois do gauchão, né? Vamos tratar de ganhar esse gauchão, fazer o possível. Sim, claro, a questão tem decisão, eu digo depois, na sequência. Tem que respeitar muito o Internacional, grande clube, grande time, mas depois disso, sim, eu acho que é um ano em que, e é um consenso isso lá no Grêmio, no Conselho de Administração, a gente tem conversado, a gente está com vontade já foi passado isso para
os jogadores, para a comissão técnica, de dar uma atenção maior, digamos assim, para o Campeonato Brasileiro esse ano. Me parece, né, presidente Duda Cref, que a contratação do Douglas Costa, nesta circunstância, eu digo nessa circunstância seguinte, ela começou a ser pensada, o Grêmio ainda estava até na Libertadores da América, o Grêmio tentou o Borré, o Grêmio tinha essa ideia de grandes contratações, não abandonou. Quer dizer, manteve, ainda que a Libertadores, a maior competição do continente, não seja hoje a realidade gremista. Se for pegar as Copas do Brasil e também a Sul-Americana, talvez o Grêmio não fizesse isoladamente para elas uma contratação como o Douglas Costa. Ele é o símbolo desse interesse, não é interesse, mas dessa dedicação que o Grêmio vai ter no brasileiro, dessa obstinação. Não, eu diria que as coisas vão evoluindo no dia a dia, né, Zé? Tu conhece futebol há bastante tempo, como eu, e em princípio, assim, havia realmente aquele interesse de fazer grandes contratações, muito também pela Libertadores, mas depois que saímos dela e a gente já começou a gostar da Sul-Americana, né? Estamos indo bem, estamos com boas perspectivas e começamos a pensar que tem esse brasileiro pela frente, que faz tanto tempo que a gente não ganha, e aí na cabeça da gente, do próprio presidente, de nós vices, a gente vai retomando aquela vontade de fazer um grande time, vai achando novamente que há essa necessidade, mesmo estando fora da Libertadores. Então é o dia a dia que vai transformando as coisas. Presidente, pela história que o senhor tem dentro do Grêmio, né, dentro do clube em várias gestões, seja como presidente, como vice-presidente do Conselho de Administração, até em outros cargos dentro do clube, e até pela história familiar, o senhor já presenciou muita coisa no Grêmio, né? Muitas conquistas, momentos bons, momentos ruins. O que o senhor ainda não presenciou no Grêmio, que o senhor ainda não vivenciou no Grêmio, que o senhor gostaria de realizar, digamos assim? Olha, como eu disse, esse Campeonato Brasileiro faz um tempão, né, que a gente não ganha. Desde 96, tinha muita vontade de ganhar de novo. Mas todos esses grandes títulos, ganhar a Copa do Brasil pela 6ª vez seria maravilhoso também. Eu diria que eu já presenciei tudo, né? Mas gostaria de algumas coisas, não faria mal nenhum presenciar de novo, como uma Libertadores, um tetracampeonato da Libertadores. Essa Copa Sul-Americana nunca presenciei, mas também tenho mais vontade de ganhar um Campeonato Brasileiro, por exemplo, esse ano. Bom, ex-presidente, a gente sabe que existe todo um respeito com relação ao Grenal, enfim, o senhor já falou sobre isso. O que lhe preocupa mais no time do Internacional, pelo que o senhor tem visto aí dos jogos recentes do time colorado aí? O que o senhor acha que o Grêmio tem que ter mais cuidado no Grenal de domingo? Primeiro que é um grande clube e um grande time, como eu disse, né? Tem um treinador aí muito interessante, que tá tendo dificuldades, mas a gente vê que ele tá melhorando aos poucos, está conseguindo, né? Que os jogadores entendam o que ele quer aos poucos, dá para notar isso. E tem grandes jogadores, tem esse menino Yuri Alberto, eu gosto muito, acho um belo atacante. E tem outros jogadores que preocupam também, o Edenilson é um grande jogador. O time todo do Inter nos preocupa bastante, e temos que ter todo o cuidado e muita vontade, né? Não dá para baixar a guarda, de jeito nenhum. Presidente Duda Cref, o senhor falou há pouco ali que Marcos Herrmann é seu amigo de infância. E vocês, eu lembro bem da dupla, Marcos Herrmann, vice, e Duda Cref, diretor de futebol, no final dos anos 90. 97, 97, exato. 97 vocês estão velhinhos aí, os dois, hein? Vocês estão velhinhos, hein? Os dois, no caso, que o Lucerinho está falando, é o senhor e o doutor Marcos Cref. Os três. O Zé Alberto, acho que estava incluído nessa. O Zé Alberto era estagiário na época. Não, que nada. Algumas histórias de coberturas daquele Grêmio de 97 para 98. Mas a partir daí, bom, apesar da amizade, eu gostei muito, por exemplo, da recente entrevista de Marcos Herrmann depois do Clássico Grenal. E lembrando, assim, aqueles dois dirigentes que lá estavam, o Duda Cref já foi até presidente do Grêmio nesse meio tempo.
Marcos Herman, o que mudou no seu amigo Marcos Herman e o que Duda Cref está vendo e que está gostando nessa segunda passagem que há pouco começou na vice-presidência de futebol do amigo Marcos Herman? Eu vi as referências que tu fizesse e acho que fosse feliz, é isso mesmo, as entrevistas do Marcos estão muito boas. Ele fala assim com facilidade e é bastante lógico, né, e não esconde muita coisa, que eu acho que isso aí é coisa do passado. E eu acho, aproveitando isso que o Lucianinho estava nos gozando aí, a velhice tem algumas coisas boas, né? A gente sabe disso. Eu acho que o Marcos está muito mais experiente, aprendeu muito, né, desde 97 para cá. Ele realmente ele está bem, está maduro para ocupar esse cargo que está ocupando. Não ganhou nada ainda, eu sempre digo isso para ele, né? Para ele não ficar muito otimista demais, mas ele não fica, ele está bem experiente, como eu disse. Então eu acho que é isso, ele está muito mais experiente e está com condições muito boas de fazer um belo trabalho. Guris, deixa eu só aproveitar a bola picando. Um trabalho bem feito no futebol catapulta Marcos Herman a ser um candidato natural à sucessão de Romildo daqui a pouco mais de um ano, porque a eleição não é no fim do ano que vem, e sim ali por setembro, outubro. Eu acho que o vice-presidente de futebol sempre é, né, um candidato natural à presidência do Grêmio, mas eu não sei se o Marcos quer, ele até hoje sempre disse que não. Ele não queria o futebol também, vocês fizeram... Exatamente. O doutor Petri é que analisava isso muito bem, ele falava na mosquinha azul. Então chega uma hora que a mosquinha azul morde o cara e aí o cara vai. Então ele, por enquanto, sempre refere que não tem essa pretensão, mas eu acho que se ele for muito bem como vice-presidente de futebol, vai ser uma coisa natural. Tem outros também aí, bons nomes. Difícil substituir o Romildo, porque ele fez um grande trabalho, está fazendo ainda. Mas a gente vai achar quem, e o Marcos, sem dúvida, é um excelente nome. Bom, ex-presidente Duda Cref, obrigado por nos atender aqui no Show dos Esportes, um bom Grenal aí domingo e certamente voltaremos a conversar aqui no programa. Muito obrigado. Eu que agradeço, prazer em falar com vocês, abração. Um abraço. Valeu. Grande abraço. Duda Cref aí abrindo os trabalhos nesta sexta-feira de Show dos Esportes pré-Grenal, claro, repercutindo a contratação do Douglas Costa, a grande notícia do Grêmio nesta sexta-feira, e estou vendo as redes sociais estão inundadas de imagens, de vídeos, de comentários aí sobre Douglas Costa, né? É o assunto predominante aqui dos gremistas nessa antivéspera aí de decisão do Gauchão. Torcida do Grêmio feliz da vida com a contratação aí do Douglas Costa. Mas já tem convidado na linha, meus amigos. Vamos seguir a pauta do Grenal, porque é importante, decisão de título. Ontem o Inter tirou um piano das costas, ontem à noite, lá no Paraguai. Vitória importante sobre o Olímpia, que é boa pro moral, pro clássico do domingo. E o vice de futebol João Patrício Herman está conosco na linha. João Patrício, obrigado por nos atender. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Diório. Boa noite. Boa noite especial aos teus ouvintes, né? E uma saudação maior ainda para os colorados que estão nos ouvindo. Dá um alívio agora poder pensar só no Grenal. Claro que o Inter tem que carimbar a vaga ainda no meio da semana, mas é outro problema. Tem um clássico decisivo, porque o Inter, como eu brinquei, eu até falei sério, na verdade não brinquei, o Inter tinha um piano nas costas no jogo contra o Olímpia, né, João Patrício? Luciano, a gente sabe que time grande assim, clube grande assim, a pressão diária, por hora, a demanda realmente é muito grande. O nosso calendário é um calendário que ficou bastante prejudicado por causa da situação, né, dessa pandemia que está afetando a todos nós, né? E os clubes de futebol estão sofrendo bastante com isso e realmente o calendário foi um calendário muito, muito mais apertado do que já era e faz parte, Luciano, faz parte. Libertadores é assim, a gente sabe da dificuldade de jogar fora do Brasil, mesmo que sem público. Libertadores nunca foi fácil. Jogar no Paraguai lá, tradicionalmente, é difícil. As equipes de lá se preparam para jogar de uma forma diferente da como eles jogam fora de casa. Ontem foi um jogo muito duro, um jogo muito disputado. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito satisfeito, muito com o desempenho da nossa equipe, uma equipe que guerreou bastante, que disputou palmo a palmo ontem daquele campo, daquele gramado. E saímos com a vitória, os 3 pontos
foram importantes, nos deixaram em primeiro do grupo e agora a gente precisa confirmar, né, fazer a nossa parte na próxima quinta-feira. João Patrício, é claro que antes de ser dirigente do Internacional, mas muito, muito antes de pensar em ser dirigente, o senhor já era um colorado, né? E é óbvio que quando acontece qualquer coisa no clube, o senhor está acompanhando, e obviamente que quando acontece qualquer coisa no rival, o senhor, enquanto um dirigente do Internacional, um colorado, também está acompanhando. O que representa no ambiente do Inter, o que significa no ambiente do Inter o fato de que o Grêmio está trazendo o Douglas Costa nessa sexta-feira? Olha, eu te confesso que eu estou tão focado no Internacional, estou tão preocupado com os assuntos do Internacional. Fizemos uma viagem não tão longa, mas uma viagem que fomos na terça-feira, na quarta-feira e voltamos hoje à tarde só, então ficamos muito tempo fora. Eu te confesso que eu não tenho acompanhado o noticiário, sei que o Grêmio confirmou a contratação desse atleta, é um atleta de qualidade aí, mas eu cuido muito das questões do Internacional, acho que o pessoal tem muita coisa para cuidar, né, e vamos deixar o rival, tem bastante gente lá já preocupada com as coisas do rival, mas de qualquer forma a gente está atento ao mercado e tem que estar entendendo o que está acontecendo no mercado. É um mercado bastante diferente, né, daqueles mercados, né, a gente fala do futebol, um mercado bastante diferente daquilo que vem acontecendo nos últimos anos. Posso dizer o seguinte, que não está fácil buscar atletas, porque o euro a quase mais de R$6 complica bastante qualquer repatriação de atleta. Vamos focar no Grenal e vamos trabalhar para isso. João Patrício Herman, boa noite. Eu concordo com a observação, com a análise do dirigente sobre o desempenho do Inter ontem. Eu gostei muito, assim, da entrega, da consciência da necessidade que o Inter tinha, não só do resultado, mas de uma resposta para si próprio, de entrega, de reverter a situação. Eu acho que a atitude do Inter ontem foi tão boa quanto o resultado. Só o que eu fiquei observando, e aí junta com o que o Ramires falou recentemente, e com a necessidade que o Inter tem no Grenal, é a questão física, porque ontem os jogadores foi o time principal, teoricamente, e o jogo foi de alta exigência, seja ela física, das pernas, da musculatura, mas também alta exigência mental, emocional. Isso pode ter um preço no Clássico Grenal pela necessidade que o Inter tem? José, Alberto, tudo bem? Pela tudo voz bom? É tu, né, Zé? Sou eu mesmo. Desculpa que eu não sabia que tá no programa, um abraço pra ti. Eu sou o elemento surpresa, mistério do Grenal. Tá bom, o elemento surpresa. Grenal sempre tem uma surpresinha, né? Com certeza domingo a gente vai ter, talvez a gente tenha alguma surpresa de alguma parte. É absolutamente normal isso, faz parte do futebol, né? Esse tipo de folclore, do nosso futebol, do futebol gaúcho, do Grenal. É um clássico muito diferente, inclusive eu tenho conversado bastante com o Ramires em relação a isso, com a sua comissão técnica, estamos realmente encantados, né, com a forma como o Grenal é tratado aqui no Rio Grande do Sul, e também é um patrimônio nosso, né, espero que a gente trate melhor esse produto. Muitas vezes o produto Grenal não é tão bem tratado, né, por alguns da mídia, alguns dirigentes, né, a gente tem que valorizar esse produto que nós temos e cada vez mais potencializar, porque o Grenal, além de ser um produto, né, é um divertimento para todos nós. De qualquer forma, acho que a gente tem sim um déficit físico, sim, teremos uma dificuldade no domingo, normal, né, mas são profissionais, estão bem preparados. Esse ano nós tivemos já 30 jogos, aproximadamente 30 jogos, essa equipe deve ter jogado, esses atletas estão em campo hoje, devem ter jogado cerca de, 20 a 25 jogos, e não tem sido fácil para esses atletas, né, jogamos muitas decisões esse ano. O brasileiro ali, a gente chegou muito perto de sermos campeões e jogamos jogo a jogo ali de uma forma intensa. Então, isso com certeza impacta um pouco no preparo físico, no desgaste dos atletas. Mas é hora de passar por cima disso, é hora de superar esse tipo de desgaste. É uma final, um campeonato que a gente quer ganhar, um campeonato que a gente valoriza muito, e a gente vai, domingo às 16 horas, entrar em campo, buscar, né, a vitória e depois almejar o título. Bom, João Patrício, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz há pouco para o Duda Crefe, só que, claro, invertendo os papéis.
que mais te preocupa no time do Grêmio, pelo que tem visto em termos de atuação, de individualidades, enfim? Qual é o fator que vocês aí estão atentos, ou no teu caso específico, que te chama atenção aí nesse time do Grêmio para o Clássico do domingo? É uma grande equipe, é uma equipe muito qualificada, vai jogar em casa, com certeza, né, vai entrar em campo já com uma vitória já no clássico anterior, que vai dar muita tranquilidade. Mas como eu te disse, a gente vai fazer a nossa parte, vai buscar superar essa primeira derrota aí e reverter esse clássico. Eu não tenho dúvida que o aspecto mais positivo do Grêmio é o tempo que eles jogam juntos da mesma forma, né? Mesmo trocando algumas peças, mesmo mudando de treinador, o Grêmio sempre joga da mesma forma, e é uma forma que vem dando aí um relativo sucesso em muitos jogos, e isso realmente tem que ser alvo de atenção nossa. Pode ter certeza que a nossa análise de desempenho, nosso pessoal da comissão técnica está muito atento à forma que o nosso adversário joga, assim como eles também estão atentos à forma como a gente joga. Mas vamos para a arena lá buscar surpreender eles e tentar reverter esse resultado negativo de domingo passado. De que forma, João Patrício, a diretoria do Internacional procura trabalhar o aspecto psicológico também, né? O aspecto de uma tensão que até em outras perguntas aqui o próprio Zé falou nisso, em uma resposta o senhor estava falando também sobre essa pressão lá do jogo contra o Olímpia e tudo mais, porque a gente sabe, né, a forma como a gangorra vem se comportando nos últimos tempos aqui no futebol gaúcho, e isso já foi para o lado do Inter num momento, para o lado do Grêmio no outro momento, isso faz parte de um ciclo absolutamente normal do futebol gaúcho, mas quando um time está em alta, muitas vezes a pressão que se coloca no outro time, né, acaba fazendo com que um time jogue mais tranquilo e o outro jogue mais preocupado, mais tenso dentro de campo. E a gente nota que nos últimos Grenais, essa pressão, essa tensão parece que se reflete nos jogadores do Inter dentro de campo. Essa é uma preocupação da direção, de que forma a diretoria do Inter procura trabalhar o aspecto psicológico dos jogadores para tentar aliviar na medida do possível essa tensão que é perceptível? Olha, Jory, é normal, né, essa tensão pré-clássico. A gente reconhece que eventualmente a gente não teve o melhor desempenho nos últimos clássicos, né? Mas já tivemos uma virada esse ano e a gente entende que é muito, muito normal que a gente tenha também uma virada, né, de resultado, como nós fizemos no Grenal do brasileiro, né? Acho que nossos atletas são extremamente profissionais, são extremamente dedicados, mostraram que pode reverter várias situações, já esse ano reverteram várias situações negativas. Ontem foi um desses dias, mesmo num jogo contra uma equipe que nós vencemos aqui, contra um clube muito tradicional, mas uma equipe que gerava alguma expectativa até de estar abaixo de uma qualidade de Libertadores, o que não se refletiu ontem não ser verdade. Nós conseguimos reverter, né, um resultado, né, difícil, uma situação difícil que nós estávamos no brasileiro, na Copa Libertadores ontem, com essa atitude, com essa forma de jogar dos nossos atletas, de se dedicar. Eu acho que essa é a fórmula. A fórmula realmente é dedicar, é trabalhar, é continuar buscando essas fórmulas aí, né, para jogo a jogo, para que a gente tenha o sucesso no domingo. O quanto representa o título gaúcho para uma equipe de trabalho? Eu considero a equipe de trabalho desde o presidente até alguns jogadores, mas a equipe de comando do futebol do Inter. Porque o presidente foi recém-empossado, o vice-futebol naturalmente também, embora viesse de uma gestão anterior como vice-presidente. O gerente de futebol é alguém novo em idade e também na realidade gaúcha. E o técnico nem se fala, é um técnico de 36 anos e que está implantando ainda com ideias de modificar o que era um status quo, como chamam, da equipe colorada. O quanto para todo esse elenco de comandantes soma o título gaúcho, seja como conquista, mas especialmente como afirmação ou estágio para evoluir mais o trabalho? Acho que dá tranquilidade, né, Zé? Mas eu prefiro não falar em título, eu prefiro falar em trabalho, em falar em projeto, em falar, né, no trabalho que vem sendo desenvolvido no Internacional. Acho que é um trabalho bastante adequado. O modelo anterior era um modelo que já estava fadigando os metais, né?
que a gente resolveu mudar um pouco a forma como as coisas iam sendo feitas no futebol internacional, até a nossa forma de jogar. Nenhum demérito ao trabalho que vinha sendo feito antes, não, ao contrário. Acrescentamos profissionais, acrescentamos qualidade ao trabalho, aos processos, e estamos buscando, sim, as conquistas em campo, e se vierem no domingo já vão nos facilitar, né, nos dar um pouco mais de tranquilidade, e, além de deixar o nosso torcedor mais feliz. Nosso torcedor é a razão de ser do Internacional. Bom, está conversando com o João Patrício Herman, vice-futebol do Internacional. Guris, mais alguma coisa aí para a gente perguntar para o João Patrício, até porque o homem deve estar querendo descansar, e foi corrido de ontem para hoje, viagem. Quero renovar um agradecimento que semana passada no ar a gente fez e que se reproduziu nessa semana. A atenção do João Patrício Herman conosco da Rádio Gaúcha, de ter concedido 2 entrevistas fora do protocolo da Conmebol, que é um protocolo horroroso, assim, em termos de qualidade de entrevista, e esclarecido. E foram 2 excelentes esclarecimentos, tanto lá na Venezuela, depois daquilo que aconteceu, como ontem, na hora do alívio também do João Patrício, inclusive analisando uma questão que foi polêmica, que são as manifestações de torcedores, né, que o vice-presidente pode até confirmar, vê um viés político também nisso. Zé, em primeiro lugar a gente tem que respeitar, né, o associado, a associada, respeitar quem faz uma crônica esportiva correta, adequada, justa, né, pelo menos na sua maioria, e aparecer, né, na boa como na ruim. Eu prefiro aparecer na ruim, Zé. Você já me conhece há bastante tempo, eu prefiro não manifestar muito, e manifesto realmente quando a situação tem necessidade. A gente tem muitos profissionais, né, adequados, especialmente depois do jogo. Eu acho muito mais adequado que quem dê entrevista seja os atletas, seja os membros da comissão técnica, seja o gerente executivo, né, até porque eles estão aí para isso, estão aí para dar explicação técnica, para explicar do jogo. Eu realmente sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de manifestar depois de um jogo, né? A cabeça realmente não está tranquila. A gente tem que deixar passar aí um tempo para relaxar. A gente sempre fica tenso nos jogos. E eu acho que a conversa que vocês têm com o treinador depois do jogo é a conversa mais correta. O dirigente, que é o ente político, tem a sua oportunidade de falar durante a semana, em outros momentos, né? Sei que é importante que a gente tenha essa manifestação. Em outras cidades, outras comunidades, outros estados, não é tão comum essa cultura do dirigente falar, e a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul o dirigente fala mais do que o normal. Comigo não mexe muito, eu não tenho essa vaidade, mas eu queria aproveitar o espaço, Zé, e deixar bem claro para vocês uma coisa que eu disse ontem, e fazer um chamamento ao torcedor, ao sócio do Internacional, aquele que tem condições de manter a sua mensalidade em dia, aquele que acredita no Internacional, aquele que faz o sacrifício pelo Internacional. E hoje a gente estava no aeroporto ali de Assunção, e eu encontrei um brasileiro que mora no Uruguai e me disse: olha, eu estou com a mensalidade em dia. Eu moro no Uruguai, mas estou com a mensalidade em dia. Faz 2 anos que eu moro no Uruguai, em Montevidéu, ou ao redor de Montevidéu, e mantenho a minha mensalidade em dia. Então, ele tem condições, né? É óbvio. A gente entende aqueles que não têm condições de manter a mensalidade em dia, mas aquele que tem condições, por favor, não rasgue carteirinha, não jogue fora a sua carteira, apoie o seu clube nesse momento. O Inter precisa muito, nesse momento, do apoio. Nossas receitas realmente caíram demais, e é importante o apoio do associado nesse momento. Perfeito. João Patrício Herman, vice de futebol do Internacional, conversando com a gente aqui na Gaúcha. João Patrício, um grande abraço e uma boa semana, um bom fim de semana. Um abraço especial aos colorados, aos demais ouvintes, um abraço para vocês aí. Bom programa, até domingo, que a gente tem um Grenal tranquilo, que tudo aconteça de acordo, né, com o protocolo normal de jogo, e vamos trabalhar para sair da arena com o título. Obrigado, boa noite. Boa noite. Bom Grenal. Abraço aí para João Patrício Herman. Tá caindo um caldo aqui na Zona Norte agora, hein, Jory? Apertou a chuva por aqui. Tinha parado. Aqui eu fechei a cortina. Não quero saber. Eu tô meio longe da janela aqui, mas se eu espichar o braço não vai captar o barulho da chuva, eu acho. Por aqui tá dando um ventinho de que vem caldo, mas agora não tá chovendo. Ó, tá ouvindo aí, ó? Até tá chovendo, tô vendo aqui, levantei aqui, tá chovendo, mas fraco ainda.
Mas o ventinho está prometendo. Botei na janela ali para o microfone para captar melhor. Mas está chovendo. Bom, entrevistamos aí, meus amigos, 2 personagens do Grenal e mais do que isso, 2 dirigentes, atuais dirigentes que têm o DNA do Grêmio e do Inter, né? Porque são 2 filhos de ex-presidentes, de figuras importantes da história do Grêmio, Fernando Crefft, e do Inter, né? Heraldo Hermann. Então são os dirigentes aí que trouxemos aqui no Show dos Esportes nessa sexta-feira. Crefft foi patrono do Grêmio, o pai do Duda Crefft foi patrono do Grêmio, os homens mais importantes da história do Grêmio. E Heraldo Hermann foi presidente do Inter, e na sua gestão o Inter ganhou o primeiro título brasileiro, lá em 1975. Então quando a gente começou a falar com os dois de que, né, o Grenal há muito tempo convivem nesse ambiente do Grenal, bom, eles nasceram dentro do ambiente Grenal, né? Literalmente. Exato. Eles já nasceram sentindo o cheiro do vestiário, do futebol. E o João Patrício, especificamente, ele nasceu dentro de um ambiente colorado que era o seguinte: o pai dele era ativista, no sentido de estar dentro, na inauguração do Beira-Rio. Heraldo Hermann era participante daquele grupo que foi gestor do Inter, ele não era dirigente do futebol ainda, quando o Inter inaugurou o Beira-Rio. E depois ele vem a ser presidente em 75, com o primeiro título nacional. E o Duda Crefft, ele experimentou as grandes experiências de um Grêmio, especialmente aquele Grêmio da década de 60, estou dizendo o Duda Crefft menino, quando o Grêmio foi heptacampeão gaúcho, que até então era um título inédito, uma série inédita no gauchão. Ganhou 12 de 13, né, Zé Alberto? E ele quebrou em 61, acho, senão o Grêmio teria uma sequência muito grande, né? O Inter acabou quebrando uma sequência em 61. O ano da legalidade. Isso, é. Aliás, eu tô lembrando que agora tu falou de Heraldo Hermann, obra do Beira-Rio. Eu lembro de uma imagem sempre fazendo os jogos no Beira-Rio na torcida, sempre quando eu ia subir, às vezes malandro, eu pegava uma caroninha nos velhos elevadores que tinham ali no Beira-Rio para acessar ali as cadeiras perpétuas e ali onde era a antiga tribuna de honra. Eu lembro que ali naquele hall, onde tinham os elevadores, tinha uma série de placas comemorativas com relação à inauguração do estádio, ou de tempos em tempos, né, homenagem a algumas pessoas. O que será que aconteceu com aquilo? Onde é que será que eles relocaram isso no novo Beira-Rio? Eu não sei se foi para o museu, confesso que é uma ignorância minha. Porque tu falou do Heraldo Hermann, eu lembro que algumas placas, obviamente, tinham o nome do ex-presidente Heraldo Hermann como uma das figuras que trabalhou muito aí pela construção do estádio, né? E aquilo era um registro. E sabe, nisso aí é um meia-culpa. Sabe que eu sou um verdadeiro ignorante nos 2 grandes estádios do futebol gaúcho. Eu pouco conheço da magnitude do novo Beira-Rio e também pouco conheço da grandiosidade da Arena do Grêmio. Conheço ali onde a gente trabalha, a gente vai muito para trabalhar, assim, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que para todos, vale para todos, até porque existem tour guiados, tanto num como no outro, quando é a normalidade, quando não tem pandemia, e acho que vale para mim, pelo menos, não sei se para todos nós, que eu não tenho conhecimento. Por exemplo, os skybox do Beira-Rio, eu não conheço. Também não conheço. E os camarotes da Arena, igualmente. Esses eu conheço, tanto os camarotes da Arena quanto os camarotes do Inter ali, porque eu peguei fazendo torcida já, ia lá pro camarote da Gaúcha, lá quando ia o ouvinte, torcedor que ia de carona com a Gaúcha, então eu ia lá na camarote da Arena, que ficava atrás do gol, onde fica geral, e o do Inter era no camarote bem central ali. Cansei de entrevistar a galera por ali. Luciano Périco e Diori Vasconcelos. 9h06, de volta com o Show dos Esportes pela Gaúcha. Chove em Porto Alegre nesse momento. A temperatura, vou dar uma atualizada aqui para pegar a temperatura. Está frio demais. Frio demais, 16 graus é a sensação, 17 a temperatura, mas com essa chuva e com esse arzinho aí, Lucianinho, não tá muito gostoso não, hein? Não. Gostoso mesmo tá a KTO.com, viu, Lucianinho? Nem me fala, Diori, eu tô brabo com o Boca e com o Flamengo. Os dois, um na quarta e outro na quinta, ferraram minhas acumuladas, Diori. Pô, o Boca em casa, ontem empata o jogo, só faltou ele pra eu acertar, Diori. Pra que ele faz isso comigo, Diori?
Boca, nunca te pedi nada, Boca Juniors. Só um golzinho, só um golinho. O Flamengo então em casa. Contra a LDU em casa. Contra a LDU, tava perdendo e nem empatou, mas que fosse pro raio que o parta, tinha que ter ganho o jogo. Porque eu acertei na quarta Cerro e Atlético, botei vitória do Atlético, acertei a vitória do Tátira, acertei Rosário Central contra o Achipato, acertei o Atlético Paranaense contra o Melgar. Daí o Flamengo liquidou a minha acumulada. Daí ontem eu apostei no Grêmio, obviamente, apostei no Lanús, apostei no Corinthians, apostei no Inter. Quem é que me furou a barca? Boca Juniors, que empatou com o Barcelona de Guayaquil. Pelo menos na do Grêmio eu botei que ia sair mais de 3,5 gols, né, Eduardo? Daí recuperei pelo menos o que eu botei ontem. Já não ficou no prejuízo, pelo menos, aí, né? Pelo menos uma coisinha eu acertei, mas os dois eu podia ter 2 acumuladinhas aí na semana, Eduardo. É isso Mas aí. não adianta chorar, né? Não adianta chorar. No show dos esportes de hoje tem o bolão para KTO.com. Gosta de esporte, te registra lá para dar aquela brincada. E se quiser saber mais, chama no Insta da @KTO_Brasil. E a galera também pode participar aí conosco e mandar também para o nosso WhatsApp aí o seu palpite 996995218 com a hashtag Central do Torcedor. Vamos chamar o Expresso Tóquio antes dos nossos próximos convidados aqui no programa. Está chegando a Olimpíada para a CRS, o Expresso Tóquio, a atração no show dos esportes. Deixa eu ver com quem. Com ela. Ela vem chegando, Camila Nunes. Expresso Tóquio, Camilinha. Pia Sandrock convocou nesta sexta-feira 25 jogadoras para os últimos amistosos da Seleção Brasileira Feminina de Futebol antes da Olimpíada de Tóquio. O Brasil jogará contra a Rússia e Canadá nos dias 11 e 14 de junho na cidade de Cartagena, na Espanha. Entre os destaques chamados por Pia está a zagueira do Inter, Bruna Benítez. O Corinthians, com 6 jogadoras convocadas, e o Palmeiras, com 4, são os clubes que mais cederam atletas. A sueca confirmou que as 18 jogadoras que irão a Tóquio devem sair do grupo divulgado nesta sexta-feira. A seleção brasileira estreia na Olimpíada no dia 21 de julho diante da seleção da China. O Expresso Tóquio aqui na Gaúcha tem o oferecimento de CIERS. Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CIERS. Valeu, Camilinha! Bruna Benítez, portanto, zagueira do Inter, aí está entre as convocadas para buscar a medalha dos Jogos de Tóquio. Boa sorte para as meninas do futebol. Bom, Diores e Alberto, vamos chamar uma dupla que ela é afinada. Só que eles jogam em times diferentes, né? Já tiveram muitas vezes do mesmo lado, mas hoje eles estão de lados opostos quando o assunto é Grenal. Deixa eu antes mandar um abraço para o Rodrigo aqui. Rodrigão, meu primo tá na escuta aqui, Diori, mandou foto aqui do carro, tá pegando uma chuva aqui, mas está ouvindo o show dos esportes. Muito bem, faz muito bem. Abraço para ele. Abraço, Rodrigão. Vamos apresentar então do lado, no corner, à minha direita está ele, colorado de carteirinha, Tedi Correia. Saudade, Tedi, boa noite. Ô, Lucianinho, tudo bem? Tudo. Prazer falar contigo, Diório, o Zé tá bem. Grande abraço, o Zé tá junto. Zé também, toda a quadrilha hoje. Hein? Nossa, você tem maioria, hein? 3 jornalistas e dois convidados. Não, dá 4-1, porque o Ferla é jornalista. Agora tu tá em minoria. Eu ia dizer, vocês militam do mesmo lado, só que no Grenal vocês se separam. O que eu vou fazer, né? Então, o Ferla é o cara que teve a pena que eu digo, o objeto escrevente para fazer a nossa biografia do nosso grande jornalista. E agora, responsável pelo roteiro, o Mr. Dreamer, que está passando um docudrama sensacional que está passando no Globoplay. Globoplay, Fiz a propaganda aí, Ferla. Agora tu segura daí, né? Parabéns aí, Ferla. Olha, eu vi, acho que ainda no Now ainda, eu nem cheguei a ver no Globoplay, que foi depois. Eu vi logo depois do lançamento. Ficou espetacular o documentário, meu caro Ferla. Boa noite. Legal, boa noite, senhores. Vocês deram um spoiler já, que era eu, assim, eu me sinto aqui como um cara apresentado pelo meu oponente. Não, tô brincando, Tedi é um grande parça,
de muitos anos, né? E é legal a gente poder falar desse jogo. Eu vou falar para vocês que eu acho que esse é o Grenal mais legal que a gente está tendo nos últimos anos, assim, final de gauchão, em pleno inverno, com os times mais ou menos próximos, né? Eu acho que a diferença dos últimos anos não é a mesma. E a gente está, de fato, numa sexta-feira, me sinto lisonjeado de ser chamado de falar nesse pré-jogo aqui e de estar falando com vocês aí da Gaúcha. Eu acho que não tem como começar com... É claro que o assunto é Grenal, né? Mas não dá para começar com outro assunto, até perguntando para o Ferla hoje, sobre Douglas Costa, né? Qual é o teu sentimento como gremista no dia de hoje, Ferla? Eu acho que é uma contratação que tem muitos matizes, né? O Douglas Costa é um jogador muito identificado com o Grêmio, muito identificado, e é difícil a gente ver jogadores do nível do Douglas Costa voltarem ao Brasil ainda com uma idade bastante razoável, assim, 30 anos para um jogador de futebol hoje com preparo físico do jeito que ele está, é uma idade realmente muito legal. Não é aquele cara que tá em baixa, embora ele nos últimos anos não tenha tido a titularidade na Juventus, por exemplo. A gente sabe que ele teve problemas físicos, de lesão e tal, mas fora essa questão que a gente, claro, tem que ficar um pouquinho com o pé atrás, a contratação em si, o significado da contratação de um jogador que estava entre o Bayern e a Juventus, que fez uma Copa do Mundo muito legal em 2018, que é muito identificado com o Grêmio. No momento que o Grêmio demitiu ou perdeu o Renato como treinador, quer dizer que no momento que é importante, que o maior ídolo do clube saiu, foi embora, eu acho que tinha que sair mesmo, mas de qualquer forma, eu acho legal uma espécie de reposição no coração da torcida, assim. E o Douglas Costa, ele é um cara que joga muita bola, né? Independentemente de qualquer coisa, desse gremismo dele. Então eu acho sim que é uma contratação muito importante, muito legal, que dá institucionalmente muito importante também, e eu espero que ele consiga retribuir o carinho que a torcida do Grêmio certamente tem por ele e o que espera dele. Bom sinal, marcou 9h15, Zé Alberto, Ferla e Tedi. Vamos falar do Grenal também, né? Essa dupla falar do Grenal, mas deixa eu aproveitar com eles, Lucianinho, até porque dentro disso que o Ferla falou, boa noite, guris, do gremismo do Douglas Costa, e transfiro também pro Tedi, porque, olha, a gente já é de uma outra turma, assim, em termos de vivência, Lucianinho, e eu acho sensacional essas duas contratações, sensacionais as duas contratações que a dupla fez, pelo coloradismo do Tyson e pelo gremismo do Douglas Costa. Eu não me lembro, e por isso eu peço a ajuda deles, quando é que teve uma contratação assim, de dois jogadores, talvez não no auge, isso a gente vai avaliar ali, mas tão em evidência ainda, mesmo que o Tyson tenha 30 e poucos anos, o Douglas está fazendo 30 agora, mas com esse sentimento, os caras fazerem força para jogar de novo no Grêmio e no Inter. Isso aí, até que ponto isso aí mexe com a autoestima do clube e do torcedor? Olha, no caso do Tyson, já não era nessa primeira temporada que estava se falando de uma possível volta dele ao Inter. E ele era um cara que frequentemente nas redes sociais se manifestava sobre o momento do Inter, aparecia, postava vídeo assistindo os jogos. Ele tem uma conduta de torcedor mesmo, assim. Isso é uma coisa que é rara. A gente sabe que o futebol ele acaba... hoje em dia, principalmente, os jogadores se profissionalizaram ao extremo. É muito difícil ter um jogador que cristalize durante muito tempo uma relação com o clube. É muito difícil isso. E aí, quando de repente, tão proximamente, isso é uma coisa bacana também, do momento que nem o Sala falou, do momento que está se passando, o Inter e o Grêmio conseguem trazer jogadores que se identificam com a questão do clube. Aquela velha paixão do torcedor, entendeu? De ter um cara identificado que, de repente, num momento como esse, faz muita diferença, entendeu? É o carinho no coração do torcedor. Eu vi, por exemplo, uma ação que foi muito legal de Tyson ligando para os torcedores e muita gente chorou de receber o telefonema dele
de ter esse momento com ele, e acho que é uma coisa muito boa que já é muito forte, eu acho, em relação a Inter e Grêmio, como dois clubes que têm essa paixão tão forte, né? A rivalidade e tudo mais, mas é muito bacana a gente ver que isso faz a diferença para o torcedor ainda. Eu acho que essas duas contratações, primeiro elas sobem de patamar Grêmio e Inter, né? Nessa concorrência contra os outros times aí que a gente vai ver na sequência no Campeonato Brasileiro. Mas acho que tem essa imagem, né, pessoal, de relacionamento que os atletas têm com a história do clube. E são jogadores que sempre foram identificados, como disse o Teddy, o Tyson sempre falava do Inter, o próprio Douglas, né, Diori, sempre falava do Grêmio, então acho que isso agrega tanto nesse momento, que a gente até fica à procura de algumas referências, os dois chegam, tanto para gremistas quanto para colorados, aí com muita referência, e a gente espera que sejam aí os grandes diferenciais, né, da dupla Grenal nos times a partir de agora. Sabe o que eu estava pensando hoje, quando o Grêmio anunciou o Douglas Costa, e aí se concretizou essa ideia do Grêmio com o Douglas Costa, o Inter que ainda não tem o Tyson em todos os jogos, porque ele está inscrito só na Libertadores nesse momento, e a gente vê a diferença anímica e técnica que ele faz no time do Inter, né? Quando ele está em campo nos jogos da Libertadores. E eu estava pensando aqui que, como é bom a gente ter uma régua alta nas contratações da dupla Grenal. O Grêmio e o Inter contrataram um pouco esse ano. Mas assim, quando o Inter traz um Tyson, quando o Grêmio traz um Douglas Costa e a gente vê essa régua alta, é tão melhor para o futebol gaúcho, para o nosso contexto, do que quando a gente de repente está olhando e está debatendo o seguinte, qual contratação foi pior? Sabe, de repente Grêmio e Inter erram numa contratação, o Inter agora que esses tempos se liberou aí o Abel Hernandes, que foi um jogador que não deu certo, que era um jogador caro, às vezes o Grêmio traz um Everton genérico aí que não dá resultado, que não dá certo, a gente fica nessa corneta, parece, né? Então como é bom enaltecer também o que é certo, né? O que a dupla Grenal faz de bom e que certamente tem uma projeção também nacional nesse momento de começo de temporada. Quero saber agora dos nossos convidados o seguinte, domingo o Ferla joga pelo empate contra o Teddy. Qual é o tamanho dessa vantagem, Ferla? É uma vantagem considerável, porque eu acho que o Grêmio ainda é melhor do que o Inter, mas como eu comecei falando aqui, eu acho que a distância, que nos últimos 4 anos, 5 anos, era muito grande, ela diminuiu. Né? Então, ter a vantagem de um resultado, nesse momento, faz muita diferença, sim. Então, eu acho que o Grêmio não vai jogar pelo empate e tal, mas eu acho que é um recurso a mais, né, conquistado pelo Grêmio depois de uma vitória muito justa e muito interessante no Grenal da semana passada. Né? É muito difícil começar perdendo o Grenal como o Grêmio começou no domingo, virar e virar assim, jogando bola para virar o jogo. Eu acho que o Grêmio está num momento bem interessante de reconstrução. Sempre tive dúvidas com o Thiago Nunes, ele tem pouca amostragem, na verdade, uma amostragem num time muito específico, que é o Atlético Paranaense, que tem as suas idiosincrasias. Depois ele não foi bem no Corinthians, e embora eu achasse que o Grêmio deveria trocar de treinador, eu tinha minhas dúvidas. A gente está no começo do trabalho do Thiago, mas eu acho que ele está começando o trabalho de uma forma muito consistente e estrategicamente muito inteligente. Está trocando devagarinho, já se vê uma melhora no time do Grêmio, e a vitória no Grenal foi uma vitória de imposição estratégica. Né? O Grêmio foi para o vestiário perdendo o jogo, virou no segundo tempo com justiça, e isso tem me agradado bastante, assim, nesses primeiros passos, embora ainda a gente esteja muito no começo desse trabalho. É que a questão do Corinthians, né, Ferla? No Corinthians, na verdade, ninguém está se dando bem, né? Há pouco já saiu aí o Wagner Mancini, é uma barca meio dura de se dar bem, né? O Corinthians está complicado, mas sabe, eu cada vez mais no futebol tento... É evidente que a gente tem que opinar às vezes antes. Contrata um treinador, pode gostar, pode não gostar, mas é claro que é o dia a dia que vai nos dar a resposta se isso funcionou ou não. Mas de qualquer maneira, cada vez mais as culturas dos times, eu acho que elas
têm que ser respeitadas. Um treinador pode ir muito bem num clube e muito mal no outro, evidentemente, assim como os jogadores, né? Eu sempre vi muito futebol como jogo coletivo. Eu acho que o Brasil às vezes despreza demais isso e está levando muita porrada nos últimos tempos por causa disso, e despreza os treinadores também, né? Sempre com aquela ideia de que o jogador é que resolve tudo. E às vezes a gente tem um jogador absolutamente comum que do lado de um outro joga muito mais do que parecia jogar. Então eu acho tudo isso muito... é um pensamento cada vez mais vejo e sinto vendo o futebol. E aí é isso... Pode alguém assumir o Corinthians agora e se dá super bem. É aquela coisa do imponderável, né? Mas o fato é que quando o Thiago foi para o Corinthians, eu me lembro que eu falei para amigos, o Thiago não vai dar certo no Corinthians, eu acho. Eu acho que não é o clube para ele dirigir, sabe? Então, e no Grêmio, parece que ele está mais tempo no Grêmio. Ele trabalhou no Grêmio há alguns anos, né? Mas parece que ele de fato conhece o terreno onde está pisando, e talvez no Corinthians o terreno fosse mais espinhoso. É um Grenal que tem esses elementos, né? Eu perguntei há pouco, Tedi, pro João Patrício sobre o aspecto psicológico do Grenal, né? Para ti, como torcedor, que vê naturalmente essa superioridade que o Grêmio tem em números nos últimos clássicos, assim, já fica aquela pulga atrás da orelha, assim, quando vai pro Grenal, de como o Inter vai se comportar, de como o Inter vai reagir no jogo. Como é que é o teu sentimento diante do Grenal? Não tem como negar que essa gangorra que se coloca sempre, né, de números de granais, de vantagens, desvantagens, ela é uma coisa que faz muita diferença, porque se valoriza muito essa rivalidade aqui no estado, não tem nenhuma dúvida disso. Eu creio que isso é um peso constante nesse grupo e nos últimos grupos que entraram para disputar o Grenal, quando estava havendo um ajuste num time, com um treinador, com uma maneira de jogar, como foi o caso do Kudê, por exemplo, assim, ele não conseguiu tirar o resultado que se esperava daqueles jogadores. Os jogadores tiveram a mão do Abel Braga depois e conseguiram uma vitória importante. Aí a gente chega agora num Inter que está propondo, enquanto clube, não estou falando nem enquanto time, enquanto clube, enquanto projeto de futebol, uma coisa bastante diferenciada dentro do futebol brasileiro. E no meio disso acontece um Grenal. A gente sabe que isso pesa e coloca mais pressão ainda. O jogador do Inter entrou no último Grenal tendo que assumir esse novo modelo, assumir essas funções diferenciadas, ter um entendimento, só que com essa pressão que ela é real e, de fato, não só psicologicamente, mas como em termos de estratégia, ela faz diferença. Eu vi esse último Grenal como um Grenal dos melhores de se assistir, com um jogo mais equilibrado, um jogo proposto de uma maneira mais aberta. Foi um Grenal que não foi tão preso como alguns que a gente viu nos anos anteriores, assim, com aquele medo de perder que os dois tinham, entendeu? Nesse último, parece que foi um jogo mais jogado, a impressão que me deu. Talvez por essa diferença até de proposta de jogo. Eu discordo da justiça, obviamente que eu discordo da justiça do Ferla, de que o Grêmio mereceu. Acho que não foi uma bola parada que houve falha da defesa. É mérito do Tanque de chegar cabeceando e tal, mas não vejo assim que houve um jogou muito melhor que o outro. Houve, para mim, um jogo equilibrado. Mas eu tenho a noção de que essa questão do peso do momento, do peso do que está se fazendo dentro do Internacional, em termos de proposta de futebol, de clube, de ideia de jogo, ela pesa o dobro nesse momento, porque tu tem que, com tudo isso, ainda reagir dentro da casa do adversário, que é a Arena. Então eu vejo o Grenal como um desafio maior para o Inter nesse momento, entendeu? E vejo uma dificuldade muito grande para que o Inter consiga superar o estilo do Grêmio de jogar principalmente dentro de casa, que é muito difícil ganhar do Grêmio dentro de casa, né?
Mas é difícil também a gente dissociar, e a gente tem visto muitas críticas. A nossa imprensa ela não está aliviando a mão, não aliviou, inclusive o Ramírez não tinha nem chegado e já não gostavam dele. Mas não aliviou quando ele começou a tentar propor, e ele sendo um cara ponderado, explicando as dificuldades, não aliviou. E a gente chega domingo muito pressionado. Eu acho que isso faz uma baita diferença. E vai ser um jogo que eu espero que seja um jogo jogado como foi o último. Que para quem assiste, assim, se der aquele prazer de um Grenal que se propõe o futebol, que se propõe o jogo, que se ataca, que os dois times não... tenho certeza que o Grêmio não vai se sentar na vantagem do empate, vai partir para cima. Vai ser um jogo bonito de ver. A propósito disso, Teddy, tu tens gostado do jogo do Inter que ele vem apresentando? O futebol do Inter, o desempenho do Inter dentro de campo, tem te agradado dentro dessa evolução que o time que o Ramírez pretende que seja feita e que a adaptação leva tempo, mas o produto final que tem aparecido no Inter te agrada? Mais do que agradar, eu torço que dê certo, não só pela questão de ser colorado, mas porque é uma proposta diferente dentro da maneira de se jogar futebol. Quando a gente assiste os jogos do City e tu vê que ali tem o Ramírez francamente, declaradamente inspirado na maneira do Guardiola jogar, tu vê uma proposta diferente, entendeu? E vê às vezes os mesmos riscos que se corre com essa proposta, seja jogando o City contra o Liverpool, uma coisa assim, a gente vê aqui a gente sempre está falando, o futebol tem que evoluir, tem que trazer propostas diferentes. A gente viu como fez diferença o Jorge Jesus com o Flamengo, porque ele tinha também uma proposta de futebol que era uma proposta que até então a gente não tinha visto dessa maneira no Brasil, e foi muito bom para todo mundo teve que se puxar, jogar mais e tal, e eu vejo que eu torço muito para que isso dê certo, porque eu enxergo uma aposta, inclusive, nas categorias de base, na maneira de se enxergar a administração e gestão de futebol, que vem agregado, que vem junto com... Não é apenas dentro das 4 linhas, né? Então eu torço muito. Agora, eu vejo também que tem jogador ali que está tendo uma dificuldade imensa de entender o que ele precisa fazer. E tem outros, a gente também tem que ter a sensação que eles não vão conseguir render o que se espera. O Ramírez chegou com um grupo formado, praticamente não se fez contratação, né? Poucas. E eu acho que isso querer que quem está lá dentro se adapte para um novo estilo de jogar. E vai ser difícil que todo mundo dê a resposta que se espera. Eu acho que é evidente que tem gente que está dando uma resposta e tem gente que não está dando resposta. E o torcedor, claro, também fica impaciente com isso, é normal, né? A gente quer a vitória. Ontem mesmo ele falou, eu não tenho tempo para perder, mas impor e trocar o tipo de jogo, a proposta leva a isso, vai ter partido que vai se perder, e ele diz que não, o próprio Ramírez falou que ele não se tem tempo para perder, né? Não se pode perder partido. O próprio Gauchão foi uma prova disso, entendeu? Então eu torço muito que dê certo, mas obviamente que assistindo o parto está sendo doloroso. Agora tem uma proposta aqui pro Teddy, pro Ferla, que é a seguinte, tá? A gente tá às vésperas de um Grenal, os dois trabalhos em fase ainda inicial, Ramírez no Inter, Thiago Nunes no Grêmio, e eu queria propor um paralelo para vocês, que são dois caras assim mergulhados na música, obviamente mergulhados no futebol também, mas talvez bem mais mergulhados na música. Se a gente olhasse para os times de Grêmio e Internacional e tivesse que dizer assim que o Grêmio joga em um determinado estilo musical, o Inter joga em um estilo musical, ou de repente fazer uma comparação assim com bandas. Que banda seria o Grêmio, que banda seria o Inter na visão de vocês? É possível fazer essa analogia aí? Rapaz, é complicado. Não, dá para fazer, né? Mas eu não sei se banda, eu vou falar de Grêmio aqui. Eu acho que o Grêmio está numa leve pegada, apesar daquela
fortíssima do nosso treinador. Isso é uma coisa, vou fazer um parênteses aqui, que me preocupava muito quando o Renato saísse, porque o Renato é o cara mais carismático de todos, e o carisma, e dentro do Grêmio muito mais ainda, né? Um cara tem uma personalidade absurda e reconhecida no Brasil todo. E o Thiago Nunes é um cara muito na dele ali, aquele terninho, aquela camisa, ele é curioso, assim. Mas mesmo assim, eu acho que o Grêmio, ele está começando a ser, digamos, um pouco mais roqueiro do que... Como já foi com o Renato, ele estava naquela onda de muita posse de bola. Uma vez eu escrevi que o time do Grêmio, do Roger, era um time que era meio bossa nova, porque cozinhava demais, era legal, era bom, mas era muito lento, era muito devagar e tal, e faltava um punch e tinha que ser mais roqueiro. Assim, talvez com o Thiago Nunes o time do Grêmio está sendo um pouco mais roqueiro, porque ele está mais pragmático, está mais direto ao ponto, e isso é que tem me agradado. O Grêmio tem jogado mais para frente, tenta manter a posse de bola, mas ele está sendo um pouco mais incisivo e mais rápido nas definições. Né? É o pouco que o Thiago Nunes pode fazer até agora, mas o que eu acho que está fazendo a diferença nesse time. Agora, o Inter eu teria que se vire com quem é que o estilo, qual é a banda que vai ser que está sendo o Inter, Teddy. Bom, eu penso, em primeiro momento assim de cara, eu penso que o Inter está mais para o King Crimson, que é uma banda que pode dizer que faz um rock, mas um rock muito cerebral. É um rock muito experimental, né? Às vezes ele é minimalista, às vezes a gente não consegue ter ideia de qual é o rumo que a música vai tomar, entendeu? Eles fazem um clima e as dinâmicas são altas e baixas. É uma música, para mim, muito cerebral nesse sentido, lá do King Crimson, e eu fico imaginando que o Inter está mais ou menos por aí também. Às vezes assim se espera um pouco do time, um tipo de ação, e ele pensa mais, ele puxa mais. É uma coisa que enerva até. Eu sei que o torcedor vê isso assim, a bola sobra, em vez de jogar para frente, volta. Não, volta de novo, entendeu? Não, nós vamos armar, tem que ter a paciência. Então, essa música mais cerebral, eu acho que é o momento do Inter agora. Quando ela evoluir, assim, que se tornar uma coisa mais orgânica, mais natural, pode ser que mude o estilo, mas por enquanto, para mim, é isso. Mas não tem o perigo... Que beleza. Também, mas não tem o perigo, senhores da música. No Inter, o que se diz muito é que talvez o Inter esteja o Inter tenha uma característica, James Taylor e o Ramírez, que eram o que esses caras toquem Iron Maiden. Eu acho que nesse sentido... Não, mas eu acho que não, porque o que eu vejo a comparação com a música é boa nesse sentido. Se a gente falar do King Crimson, tá, que é uma banda pouco conhecida, aí você fala, mas que banda é essa? É uma banda que começou nos anos 70, teve uma fase ali que era muito cerebral, e tem uns discos coloridos, inclusive tinha um amarelo, um azul, um que era, digamos, grená, um roxo, assim, que era uma música super cerebral. Alguém ia perguntar, mas é boa essa música? É boa. Faz sucesso? Não. Entendeu? A gente pode fazer analogia por isso aí. É uma música muito bem feita, mas não significa que sempre vai fazer sucesso, né? O Robert Fripp, que é o gênio, um dos gênios do King Crimson, é um gênio de fato, assim, não é um cara superestimado. Eu acho que o Inter não tem esse jogador, né? O Inter tem alguns jogadores que eu acho que são superestimados, inclusive. Mas deixa eu voltar no Grêmio aqui, já que o Inter está muito bem representado e o Teddy levando uma banda tão legal. Nesse sentido, o Grêmio está mais Ramones, assim, está querendo definir as coisas mais rápidas. 1, 2, 3, vai para o ataque, se perde a bola, volta para a defesa, está sendo mais punk rock, na verdade. O Grêmio simplificou um pouco a pauta, e isso é muito bom. O Grêmio já começa a música querendo chegar logo no refrão, e o Internacional, quando tu pensa que está chegando no refrão, ele volta para a introdução, é mais ou menos por aí. Não, o Inter não tem refrão. Olha, claro que a comparação com os Ramones é boa porque dura pouco. As músicas dos Ramones duravam 1 minuto e meio. O Inter está sendo conhecido até internacionalmente por um time que está dando as maiores goleadas, né, cara?
Eu acho que isso é um resultado também de não se contentar em fazer só música para fazer sucesso. Eles querem continuar produzindo uma boa música, né? É possível, eu gostei disso. Tomara que o Inter continue nessa onda King Crimson. Assim. Eu fiquei pensando também, entendi, que nessa brincadeira da música, o nosso treinador Ramírez, ele pensa que ele tem o Simon e o Garfunkel, mas na verdade ele tem uma dupla sertaneja de terceira categoria nas mãos, né? Então é difícil. Não é tanto assim. Terceira categoria não é tanto. O time do Inter eu acho bom. Eu não estou falando do Grêmio. É um pouco disso, né? Se eu começar a falar do Grêmio, vai virar, né, aquela coisa, né? Não, eu teria essa foto que eu achei divertida. Eu acho que foi o Diógenes. Então, mas fala do Grêmio, cara, fala aí do Grêmio. O cara pensa que tem um grupo do Manchester City, mas não é, né? E essa é a grande questão, agora falando de sério, assim, essa é a grande questão. E quando a gente está falando aqui de Douglas Costa e Tyson, eu fiquei pensando que é legal, né? A gente está festejando a volta desses jogadores, mas ao mesmo tempo dá uma tristeza, assim, para ver como de fato todos os grandes jogadores brasileiros saem muito cedo e eventualmente a gente está com 2 nomes ainda numa fase interessante de suas carreiras de volta nos nossos clubes, né? Mas por outro lado, se a gente entender como está o futebol nos últimos tempos, é muito ruim, né? A gente tem um jogador no Grêmio que evidentemente que é muito bom jogador, que é o Rafinha, né? E a gente vê a diferença do Rafinha jogando bola, entendendo taticamente, se posicionando, entrando já como um líder, e ver como faz diferença ele ser um jogador formado e na Europa, não exatamente formado, mas que foi razoavelmente cedo para lá e que ficou muitos anos vivenciando o futebol europeu, né? É uma pena que a gente tenha tanta diferença do que está sendo feito aqui, do que está sendo jogado aqui, do que está sendo jogado lá fora. Muito bem, senhor Tedi Correia, senhor Marcelo Ferla. Tu notou o seguinte, Lucianinho? Tu notou que nós estávamos falando só de futebol, estava tudo em paz, tudo tranquilo, né? Começou a falar de música, fechou o pau. Começou a falar de música, tretou. Tava tudo paz e amor, né? Como diria Tedi Correia. Mas depois, flores na cabeça, pés descalços, tudo mais. Depois a coisa começou a esquentar. Mista. Depois esquentou. Depois... o Ferla começou a se preocupar com o Inter, falando do jogador do Inter, para defender os caras. Cara, que maravilha de papo, cara. Que coisa boa. Podia ficar até amanhã nesse papo, né? Mas nosso tempo corre. Vamos fazer o bolão do show com os guris agora, Johnny? Vamos aproveitar? Excelente, hein? Excelente. Porque eles não vão fugir da raia, né? Óbvio que não. Eu vou. A ligação vai cair antes de eu falar. Tedi, teu palpite pro Grenal. Vamos lá. Bolão da KTO aqui. Difícil, cara. Eu não queria dar palpite porque eu não estou muito otimista. Sinceramente, assim. Eu acho que tem uma questão de momento que a gente precisa avaliar, que eu falei, né? Do futebol, do modelo, então não vou nem justificar. Eu acredito no Inter para esse ano, mas eu acho que para o próximo jogo é um jogo duríssimo, assim. Duríssimo. Fica a dica para o Cássio lá da KTO, de botar assim uma aposta. Você está confiante ou pouco confiante? Aí dá para arriscar ali. Então vamos botar Tedi voto em branco. Né, eu respeito pela situação e saber olhar o contexto. Para mim, na minha modesta opinião, eu acho que, digamos assim, então, para ser torcedor, eu acho que vai dar 2-1, vai para os pênaltis. Aí eu não preciso dizer o que vai dar nos pênaltis. Não, daí não precisa mesmo, 2-1. 1-2 no caso, né? Como joga na Arena, 1-2, palpite do Tedi. Ferla. Rapaz, que papo King Crimson que a gente teve, né? Eu tô pensando aqui agora que a gente não falou de futebol, na verdade, né? Não falou dos times, dos jogadores, ficou uma coisa completamente cabeçuda mesmo, mas foi legal. Vocês sabem também que acho que no primeira rodada de palpites, antes do Grenal, é verdade, do Léo Sul, eu sei que eu fui o único que acertei. Quer dizer, eu não acertei, eu acertei a vitória do Grêmio. Eu lembro que naquele momento eu me dei bem como o único que acertou. Eu estou tentando pensar o que é o seguinte: o Grêmio vai ganhar esse jogo. Agora, o Grêmio tem que jogar mais. Eu disse que o Grêmio foi melhor do que o Inter. Eu acho que o Grêmio foi de fato melhor do que o Inter no Grenal da semana passada. Mas eu acho que o Grêmio tem que jogar mais nesse jogo. O jogo vai ser mais disputado.
E o Grêmio, bom, vai ter o Thiago Santos, que é uma grande diferença. O Grêmio não pode entrar com o meio campo pesado como entrou no primeiro tempo do Grenal do Beira-Rio. Dito isso, vamos lá, 2-0, porque o Grêmio vai fazer um gol e tentar reverter a situação, e sabe que a coisa mais fácil que tem é fazer um gol em contra-ataque no Inter, né? Então, 2-0 e o título e o tetracampeonato. E só uma lembrança que eu acho que Tyson e Douglas Costa, o mais próximo que a gente teve nos últimos anos, foi o Renato de treinador do Grêmio e o Falcão de treinador do Inter. De resto, não lembro não de um momento desses ídolos de volta às casas do Grêmio e do Inter. Boa lembrança, hein? Eu devia ter lembrado disso, hein? Porque nessa aí, com o Falcão e Renato, o último Grenal, como é que é o nome do Borges, me faz lembrar muito bem daquela decisão por pênalti, lembra? O Grêmio ganhou o primeiro, o Inter ganhou o segundo nos mandos invertidos e foi para pênalti. 3-2. Não, esse Grenal tinha uma coisa que o de agora não tem, tinha saldo qualificado e o Grêmio ganhou de 3-2 no Beira-Rio, que para o saldo qualificado é uma maravilha, e ainda saiu ganhando o Grenal do Olímpico. Mas quem terminou ganhando o título? Os pênaltis, verdade. Tu apostasse nos pênaltis. Muito bem, senhores. Bom Grenal para todos nós, hein? Grande abraço, Tedi, grande abraço, Ferla. Abraço. Valeu, gente. Obrigado. Bom Grenal para todos. Um abraço, nós somos amigos, apesar dele não ter me elogiado como eu o elogiei, mas não tem problema. Ele fez uma biografia sobre a tua banda. É o nervosismo dele pré-jogo. Pô, Ferla, tu fez uma biografia sobre a banda, que o Tedi é o frontman da banda. Pô. Não, mais elogio que isso. Agora, além de o Nenhum de Nós é uma banda tão maravilhosa que me convidou para fazer o livro deles. É aquele alto elogio, né? Que banda sensacional, pô. Não, mas eu tô brincando aqui, mas aqui o Tedi botou o King Crimson numa conversa antes do Grenal, cara, que coisa mais sensacional. Certo, genial. King Crimson é uma banda espetacular que todo mundo devia conhecer e nem todos conhecem. Então, pô, eu não conheço, vou procurar inclusive aqui. Eu vou procurar. Eu vou te mandar. Olha, que jeito dessa conversa. Aí você acha que o Zé Alberto já tá rodando, já achou. Rapaz, ó. Não, bota, Zé, bota uma música chamada Elephant Talk, que vai entender o que eu quero dizer. Ah, mas isso é pra viajar no cosmos, essa aí, né? Não, mas é que essa aí é da outra fase. Como é que é o nome da música, Tedi? De que fase é o Inter? Fala do elefante. E tem uma música também. Fala do elefante. Tedi, tem uma música também que chama Mate Kudasai, que é pro cara que perdeu o Grenal. A música é linda, mas é deprê, né? Tem uma certa melancolia, assim, então, pra ouvir depois do Grenal o derrotado... botaram aí, ouve pra ver se não é maluquice aí. Então vamos com maluquice é muito bom. Vamos com ela pro intervalo então, Jory. Mete aí, o Zé que tá de DJ aí. É comigo aqui. Vamos lá, meu DJ Jory, valeu Ferla, valeu Tedi. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Que loucuragem, hein, Jory. Vamos pro intervalo e a gente já volta. Não sai daí. Olá, tudo bem? Como vai você? Mais um dia pra viver e muito pra aprender. Tá na hora de acordar, temos tanto pra fazer. Vamos nos reinventar, procurar um modo de crescer. Amar, viver, aproveitar, saber, tirar da vida o que ela dá. Tudo a seu tempo, tudo vai passar. Nada tão urgente que um carinho possa dispensar. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
Ainda dá tempo de ser solidário com quem precisa. Você sabia que pessoas físicas podem doar parte do seu imposto de renda devido para projetos sociais? Até 31 de maio, destine seu imposto para os fundos da criança e do adolescente ou fundo do idoso. Precisamos de você para seguir cuidando milhares de gaúchos. É fácil doar. Acesse arf.org.br. Realização ARF, Associação Rio Grandense de Fundações. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. Quer dinheiro agora? Quero. Dinheiro na hora? Quero. Quero até 18 vezes pra parcelar. Em até 70 dias começar a pagar. Quero. Peça o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero Pague no site quero.com.br ou esperamos você com todos os cuidados. Com o cartão Quero é fácil sacar e pagar. Dinheiro na hora? É só nas lojas Quero. Nesse mês, passe na Audi Top Car e aproveite as condições exclusivas. Audi A4 Prestige por R$ 229.990. Bônus especial no seu carro usado. E ainda, novo Audi Q3 Prestige por R$ 210.990. Bônus especial no seu carro usado. Visite nossas concessionárias em Porto Alegre e Caxias e faça um test drive. Top Car. Welcome to the top. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Neste momento delicado da pandemia, a Unier continua seguindo todos os protocolos, garantindo total segurança e agilidade em seus deslocamentos. Ligue 051 2121 1100 ou acesse unier.com.br. Unier, voando para cuidar de você. Economizar é comprar bem. Para um novo você, uma nova Volkswagen. Na Unidos tem Nivus e seu fantástico design com taxa zero em 12 vezes. E a T-Cross, toda a inovação e tecnologia da T-Cross com taxa zero e as 3 primeiras revisões grátis. Unidos, a sua casa da Volks, ali na Ipiranga, pertinho da PUC. Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. O movimento Unidos pela Vacina tem um recado para você. Para sua maior proteção contra a Covid, são necessárias 2 doses da vacina. Se você já tomou a primeira, agora você deve tomar a segunda. A data que você deve tomar a segunda dose está no seu cartão de vacinação. E mesmo que você não possa ir no dia marcado, volte outro dia. Vacine-se. Só com as 2 doses você estará realmente protegido. Unidos pela vacina, unidos pela segunda dose. Sabia que existe uma ferramenta de planejamento e gestão que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, disponibiliza para as secretarias de educação? É o PAR, Plano de Ações Articuladas. E sabe por que é tão importante ter uma ferramenta assim? Porque não é fácil fazer a gestão da educação no seu estado e no seu município. Tem manutenção, modernização, reforma, compra de equipamentos, capacitação, transporte escolar, entre muitas outras possibilidades. Como definir onde investir ou o que fazer primeiro? Com o PAR, ele ajuda as secretarias de educação de estados e municípios a planejar e priorizar os investimentos para melhorar a qualidade de ensino na sua
sua região. Secretário de Educação é muito fácil de usar. Basta entrar em cimec.mec.gov.br e preencher com as informações referentes à sua Secretaria de Educação. Acesse a ferramenta e ajude a fazer uma educação cada vez melhor. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996995218. Estamos de volta, 9h51, Show dos Esportes na Gaúcha, de KTO.com. Gosta de esporte? Te registra para dar aquela brincada. Quer saber mais? Chama no Insta da @KTO_Brasil. Conosco na linha para conversar com a nossa audiência, Leandro Sinotti, diretor de marketing do Brasil de Pelotas. Leandro Sinotti, boa noite. Boa noite, Lucianinho, Diori. Boa noite. Ouvintes do Show dos Esportes. Especial a grande torcida Chavante. Pois é, vocês do marketing do Brasil, Leandro, estão trazendo aí um projeto muito interessante que é o Sócio Torcedor Chavante. Explica pra gente como é que vai funcionar, são algumas modalidades aí onde o torcedor chavante apaixonado pode ajudar o clube, de várias maneiras. Isso mesmo. Logo no começo da gestão Newton Pinheiro, agora em fevereiro, nós nos questionamos muito como atrair o torcedor chavante novamente para o quadro de associados do clube. Nós nos fizemos muitas perguntas, principalmente porque hoje o Brasil já possui todos os planos, né? Desde aí planos populares de R$10 até os planos mais especiais, em valor de R$150. E uma coisa que nos perguntávamos era justamente o que atrairia esse sócio, porque uma vez que todos esses planos estavam disponíveis. E a gente chegou muito à conclusão de que precisava fazer uma retomada e tratar o sócio também como investidor do clube, sabe? E isso passava por algumas ações que entendemos seriam super importantes. Entre elas, uma organização da gestão do Brasil, uma questão de ambição, dizer claramente, o Brasil está fazendo o 5º ano na Série B, então como que a gente vai aspirar novas conquistas para o clube, quem sabe um acesso para a Série A, a união, né, tornar o Brasil um clube novamente do povo, né, com toda a torcida chavante junto, e principalmente aspectos de transparência, né, como que a gente afinava a comunicação com esse nosso torcedor. Esses se tornaram os compromissos com o clube, né, do clube com a torcida. Baseado também num forte modelo de gestão, a gente acredita que isso transforma a nossa cultura de fazer futebol. E o torcedor, né, entende isso, não só o torcedor, como eu falei para vocês, como investidor, mas também outros parceiros, outros patrocínios, né, que podem também chegar ao Brasil. E isso acaba nos fortalecendo. De uma outra forma, junto a isso, a gente acredita muito que uma facilidade de comunicação com o nosso torcedor e também uma plataforma de sócios mais amigável, onde o torcedor possa, na palma da mão, né, hoje com seus celulares, né, se associar e também ter notícias, comunicação do clube mais direta, a gente vai conseguir atrair esses sócios. Estou vendo aqui, Zé e Diori, no material que o Leandro nos passou, que são algumas modalidades, como Chavante Sangue, Chavante Raça, Chavante Raiz e Chavante Povo. Cada uma delas com um tipo de investimento, como você colocou antes, Leandro, diferente, né? De tornar o torcedor também um investidor do clube. Pegando, por exemplo, o Sangue Chavante, Chavante Sangue, como é que funciona exatamente? O investimento seria o quê? De R$2.000 e podendo ser parcelado no cartão? Explica pra gente como é que funcionaria isso. Isso. Os 4 planos, eles têm o objetivo justamente de atingir todas as categorias, né? Nós temos um objetivo de justamente incluir todo o torcedor do Brasil, especialmente o Chavante Sangue. Ele é um plano que vai estar válido para o final de 2021, os 7 meses que a gente ainda tem pela frente, e todo o ano de 22. É um plano, como comentaste, de R$2.000, que ele pode, né, o torcedor pode parcelar até em 10 vezes no cartão de crédito. E esse plano, ele tem acesso a 18 meses. Então paga 10, leva 18. No atual plano, o similar, que é o plano de acesso às cadeiras cativas do estádio Bento Freitas, ele está tendo uma redução. Na média desse período,
o torcedor deixa de pagar R$140 por mês, passa a pagar 105. E para nós é uma vantagem muito grande, porque a antecipação vai capitalizar o clube no curto prazo, que para nós é muito interessante, muito importante para esse desafio que a gente tem agora da Série B. Então, o Chavante Sangue, ele tem esse grande objetivo, da gente conseguir trazer dinheiro para os cofres do Brasil no momento que ele mais precisa, que é no momento agora de formação do Grupo Chavante para a disputa da Série B. É uma maneira criativa de trazer o torcedor para perto no momento em que a pandemia até afasta o torcedor do clube, né? Mas é nessa hora que o torcedor também precisa estar junto, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, nós temos feito uma série de ações, né, em relação a como se aproximar do sócio Chavante, desse sócio que ficou em 2020 com o Brasil e permanece agora em 2021. Uma série de ações, né, sorteios, né, de brindes, camisas de jogadores que foram anunciados, por exemplo, né, anunciamos agora para o Gauchão o Júnior Viçosa, o torcedor recebeu a camisa dele autografada, né, da apresentação, chocolate na Páscoa, enfim, são algumas ações humildes, é verdade, mas que querem buscar e resgatar essa comunicação do clube com o seu torcedor. E ao mesmo tempo, abrir, né, incluir e recuperar, atrair novos sócios para o Brasil, que isso é um fator importante. E a gente sabe o potencial da torcida Chavante, né? Inclusive, o nosso slogan é a torcida que tem um time. A gente acredita muito nisso e, num curto prazo, como eu falei, a gente tem certeza que o torcedor Chavante vai se reaproximar do Brasil, né? Vai entender essa nova gestão, esse novo pensamento do clube e vai se reaproximar do Brasil. Agora, a gente não pode deixar todo o ônus nas costas desse torcedor. O Brasil também está se estruturando desse ponto de vista de gestão, de organização, de governança do clube como um todo, para poder também atrair parceiros, atrair empresas que queiram colocar, né, que queiram ser parceiras do Brasil nessa jornada. O Brasil hoje disputa uma Série B, um campeonato extremamente importante, com grandes expressões em termos do futebol brasileiro, né, Vasco, Cruzeiro, o próprio Botafogo. Então a gente acredita que vai ser o campeonato brasileiro com maior audiência da Série B. O Brasil, ano passado, atingiu a casa de aproximadamente 6 milhões de pessoas, 16 transmissões no Sport TV. Então, assim, é um clube de alta visibilidade e nesse ano, principalmente, porque além dos sócios, dos torcedores desses clubes, teremos os secadores, né? Então, eu tenho certeza que a torcida do Atlético vai estar secando o Cruzeiro, a do Vasco vai estar secando o Botafogo, desculpa, a do Flamengo vai estar secando o Vasco e o Botafogo, enfim, nós teremos uma Série B, como está sendo dita, né, uma Série B de primeira. Sinote. Valeu, Leandro. Valeu, agradecer, tá, o Leandro Sinote, obrigado e conte com a gente para divulgar mais ações do Brasil. Um grande abraço. Também me disponho a hora que vocês quiserem. Um abraço para todos vocês. Um abraço, maravilha. Valeu, um abraço para o Vinícius Colvara da Onda Chavante também, Diori, que está sempre na nossa escuta, sempre acompanhando. E agradecendo também a Languiru, alimentando gerações, Unidos, a Casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC, Jardine Esponqueado, Chevrolet, a revenda que não perde negócio, e a Facta tem condições imperdíveis para você. Aproveite o aumento de margem e saia do sufoco, ligue 3021-7833. A gente está fechando o Show dos Esportes, lembrando que na terça-feira, dia 25, para Dália Alimentos, tem confraria. Opa! E lembrando que para KTO.com... Gosta de esporte, te registra lá pra dar uma brincada. O meu palpite pro Grenal, Lucianinho, palpite aqui, ó. Eu acho que não vai dizer o meu, tá? Eu acho que é 1-1, viu? Não. Tá, 1-1. É o que eu ia botar, mas vai, Zé Alberto. Não, o meu já era na semana passada. Lembra que eu passei pro 2-2, agora eu não vou pro 2-2. Eu acho que vai ser 1-1. Consequentemente, o Grêmio é campeão, mas eu achava que dava empate nos dois Grenais. Eu vou botar 1-0 o Grêmio, tá? Eu ia botar 1-1, né? Mas, então, para não ficar todo mundo botando 1-1, vou botar 1-0. Não, vou botar 2-2. Esse empate para ter 4 gols, 2-2. Acho que o Grêmio fica com o título com a vantagem aí. Então é isso. Ficamos por aqui. Vem chegando Estúdio Gaúcha, depois Esporte Companhia. Valeu, Zé Alberto. Valeu, Johnny. Até mais. Obrigado sempre, guris. Valeu, gente. Beijo a todos. Bom Grenal. Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO.